Olá, telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural. Estamos iniciando o nosso bloco de Direito e estamos hoje com a presença de Paulo Eduardo Teixeira, foi presidente da Ordem dos Advogados da Seção do Rio Grande do Norte em 2 mandatos, foi presidente também da Caixa Previdenciária de Assistência do Advogado aqui no Estado, vinculado à OAB, chegou a ser ministro do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, que faz o controle externo do Poder Judiciário. Paulo é hoje membro do Conselho Federal da OAB. Ora, Paulo Eduardo Teixeira, eu convivi com ele desde a época secundária, ele é de Natal, morou ali na Cidade Alta, estudou no Colégio Salesiano de São José, estive com ele também na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no mesmo período, somos contemporâneos. É uma satisfação, Paulo, estar aqui com você no nosso programa Capital Cultural, para falar um pouco aí, inicialmente, vamos falar um pouco dessa sua trajetória, a sua visão da Ordem, a sua participação no Conselho Federal da Ordem e na condição de ministro lá no Conselho Nacional de Justiça. Paulo, muito obrigado pela sua presença e seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você mais uma vez, Evandro, parabenizá-lo pela iniciativa, por esse trabalho que você desenvolve anunciando, divulgando, informando o público dos assuntos mais atuais. E é sempre bom estar com você, uma pessoa extremamente inteligente, que eu conheço de longas datas, da época, como bem você falou, da época de Salesiano, da época de universidade e das lides da advocacia, né? É um prazer estar com você. Paulo, qual a sua visão? Coloque a sua visão para o nosso telespectador, você que foi ministro do controle externo da Justiça, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. A sua participação, de fato, a justiça melhorou, ou seja, a jurisdição, a prestação jurisdicional do Poder Judiciário melhorou com o CNJ? Evandro, eu diria que houve uma melhora, não tão significativa quanto é necessário, mas que nós podemos dividir o Judiciário em 2 momentos, o antes da criação do CNJ e o pós-criação do CNJ. Por quê? Porque antes o Poder Judiciário brasileiro era um poder, digamos assim, sem dono, né, sem uma diretriz mestre. Com a criação do CNJ, que foi uma luta muito grande desenvolvida pela sociedade brasileira, inclusive pela advocacia, passou a se criar um órgão de controle. E um órgão que, não só de controlar as ações do juiz, que não é esse o objetivo do CNJ, mas de criar diretrizes, metas, planejar o judiciário brasileiro, que tem muito a crescer ainda, tem muito a melhorar. Certo, porque o Estado Democrático de Direito, que é um Estado de cidadania, um Estado de direitos, faz com que o cidadão, o indivíduo, tenha mais acesso à justiça. Bem que a justiça no Brasil ela é paga, tem as custas processuais e não são baratas. Mas, mesmo assim, tem a justiça gratuita. O acesso da cidadania, do indivíduo, daquele que está, às vezes, na vulnerabilidade, melhorou? Eu diria que melhorou um pouco, mas ainda muito tímido. Eu acho que muito há que se construir. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar a justiça como um segmento único, como uma justiça brasileira, em que pese nós temos variações da justiça, a justiça estadual, a justiça do trabalho, a justiça federal, mas é uma justiça única, para servir a população. Mais especificamente, a justiça estadual. Essa tem que melhorar bastante, porque eu acho que essa é a justiça mais procurada e ainda que precisa ser uniformizada. Por que eu digo precisa ser uniformizada? Porque no Brasil, infelizmente, cada estado tem sua forma de administrar e de oferecer justiça à população. Quando eu acho que essa ação deveria ser concentrada e centralizada para que nós tivéssemos políticas, digamos assim, que fossem uniformes, para que a gente tivesse uma justiça única no Brasil. Mas, infelizmente, nós temos justiças diversas, algumas com uma prestação jurisdicional muito ruim e outras um pouco melhor.
Nós vivemos um país de litigiosidade. Esse é um grave defeito que nós temos. Defeito por quê? Porque nós somos criados nos nossos cursos de direito para fomentar o litígio. Tem um número que é um número muito preocupante que a gente vê no CNJ. Existe no Brasil hoje cerca de 100 milhões de processos. Ou seja, se você levar em consideração que no processo tem pelo menos dois polos, um ativo e um passivo, está todo mundo envolvido, litigando na justiça. Então é um número muito significativo e preocupante. E a gente precisa fazer alguma coisa com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional e o acesso à justiça que tão assegurado pela Constituição de 88. Isso tem que ser trabalhado melhor. Muito bem. Nos juizados especiais, aqui no Rio Grande do Norte, e em Natal, por exemplo, tem um centro de juizado especial, de juizados especiais, inclusive leva o nome do advogado Jales Costa, que foi também professor da universidade e foi o nosso professor também naquele período da nossa contemporaneidade. Me parece que ali se presta uma boa justiça. Eu diria que a ideia, em princípio, do juizado especial se apresentava muito boa. Por que eu digo que se apresentava muito boa? Porque ali, quando se pensou na criação de juizados especiais, era diminuir, ou digamos assim, ou você desburocratizar as ações judiciais, tornar o judiciário mais célere, mais ágil, a justiça com mais efetividade. Mas o que a gente observou ao longo dos anos é porque a justiça, o juizado especial, passou a adotar alguns costumes que não eram, digamos assim, que não valorizava a prestação e a rapidez na prestação jurisdicional, foram também importados para o juizado especial. Mas a ideia é boa. Eu acho que precisa ali de uma reorganização para que ali prevaleça efetivamente o princípio da concentração e da oralidade e da efetividade. E os processos lá sejam resolvidos num curto prazo de tempo. Uma celeridade bem maior, diferente da justiça comum. Certo. Olha, vamos, nesses 2 minutos que nos falta neste bloco, o Bloco de Direito do Capital Cultural, vamos falar um pouquinho aí dessa sua trajetória. Eu fiz aqui uma apresentação, me fala um pouco, essa sua experiência na Caixa de Assistência, na presidência da Ordem. Em breves palavras, lógico. Eu diria, Evandro, que foi muito significativo e muito producente para mim. Servir a advocacia do Rio Grande do Norte, no contexto de dirigente da Caixa de Assistência, como também da Ordem dos Advogados do Brasil, para mim, me engrandeceu como profissional e como ser humano. Eu iniciei minha atividade dentro da OAB como suplente do Conselho Seccional, depois fui conselheiro seccional, presidente da Caixa de Assistência, presidente da OAB por 2 mandatos e estou no 2º mandato de conselheiro federal. E foi por meio da OAB que eu alcancei o cargo de conselheiro nacional do Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, essa, resumidamente, é a minha trajetória na prestação de serviço para o advogado dentro do sistema OAB. Olha, estamos encerrando este programa, este bloco de direito do programa Capital Cultural, mas na próxima semana vamos dar continuidade a essa entrevista com Paulo Eduardo Teixeira, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte e membro do Conselho Federal da OAB. Então, na próxima semana vamos dar continuidade a essa entrevista, ok?